Graça e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aí mais uma vez, de volta de novo, para trazer aí a palavra a respeito da segunda carta de Timóteo, à igreja de Éfeso, uma igreja muito importante na Ásia Menor, uma província, né? Não quer dizer que é a Ásia lá, da China, da Coreia nos nossos dias, mas é a Ásia daquele tempo, na província, né? Então ali, queridos, nós temos essa grande missão, a continuidade da, da missão do jovem Timóteo. Nós vamos ver aqui, tem muita coisa interessante, muita coisa de valor que nós vamos aprender juntos, em nome de Jesus. Graça e paz, o Cláudio e a Eliana, sejam muito bem-vindos. Vanderleia, pastor Adilson, glória a Deus. Vamos enriquecer aí essa misericórdia de Deus. Vamos orar então, queridos, em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse privilégio, Senhor, de estarmos juntos para podermos dar continuidade a esse trabalho, para podermos proclamar a Tua Palavra, pregar a Tua Palavra, anunciar as boas novas, o Evangelho de Cristo, Deus, às pessoas. Que, ó Deus, através dessa carta, Deus, nós sejamos encorajados pelo Senhor, no poder do Teu Espírito, a anunciar o Teu Evangelho, a continuar pregando, Deus, nos lugares que nós estivermos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, não nos deixe, Deus, confortáveis diante, Senhor Deus amado, desse cenário. Que nós possamos ser, Deus, Pai, incentivados pelo Senhor, para que nós possamos falar do amor do Teu nome para os cristãos, Senhor Deus, e para aqueles que estão perdidos, Senhor Deus, que o Senhor mostra o caminho da salvação, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que irão chegar e também aqueles que já estão, Senhor Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Jaqueline, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Em nome de Jesus. Irmã em Cristo e cunhada. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Então, nós estamos aí no panorama bíblico, né? Qual que é o objetivo dessa aula? Essa aula, assim como as outras que já passamos, nós temos o objetivo de estar melhorando a sua leitura bíblica, no quesito da interpretação. Então, quando você ler as Escrituras, você, com essas informações que nós estamos passando para vocês, vai dar mais clareza ao texto, vai dar mais lucidez, vai dar mais entendimento, conhecimento, principalmente do contexto histórico aí do autor. O que o autor quis dizer sobre esse assunto, né? O que o texto diz sobre esse assunto, né? Como que ele se comporta nessa narrativa. Então é esse o objetivo, para encorajar os nossos irmãos, para trazer essa facilidade, né, para entender esse contexto. Às vezes as pessoas, graça e paz, Vando, Indianara, sejam muito bem-vindos, graças a Deus. Então nós temos essa oportunidade, né, para poder entender melhor a palavra, entender melhor todo esse conteúdo. Ok? A gente está disponibilizando o material de apoio aí no grupo da igreja, né, para que vocês possam acompanhar de certa forma. Eu acabo esquecendo aí de usar certinho aí, né, o esboço, mas é para você ter um start, para começar a estudar sobre o assunto, para você se dedicar aí nos estudos, assim se você achar por bem. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós temos aí, né, então, a segunda carta. Essa segunda carta, não diferente da primeira, tem um cunho do relacionamento. Graça e paz, Roseli, Maílson, sejam muito bem-vindos. Então ela tem um relacionamento pessoal entre os dois, né? Entre Paulo, como pai da fé, o discipulador, o pastor, o bispo, né? da vida
de Timóteo, como nós falamos semana passada, a minha esposa disse ainda que, a Wanda, né? Ela disse ainda que é por isso que é Timóteo, né? Por isso que é Timóteo, porque é interessante a, a vontade dele de continuar, a vontade dele de participar, a vontade dele de estar sempre presente. Então, Timóteo é o Timóteo, né? O Timóteo da célula tem que ser aquele que está junto, aquele que é fiel, aquele que nasceu de novo, né? Aquele que foi ganho pelo seu discipulador. Então, isso é importante aí, vai uma dica aí para cada líder de célula, para a gente trazer esse ponto de vista. Essa a vontade, né, de quando levantar um Timóteo, levantar uma pessoa que você ganhou para Jesus. Aí sim, né, essa pessoa com certeza vai estar valorizando, vai estar trazendo isso. Amém, queridos? Vamos lá. Então, essa segunda carta, ela traz esse relacionamento, né, baseado na visão dada por Cristo no Evangelho. Então, essa visão que é importantíssima de estar buscando, né, a palavra de Deus. Então, a persistência na pregação. Essa premissa nos remete a pensar que mesmo no sofrimento de Paulo. Então, Paulo sofreu absurdamente, com prisões, com cadeias, com açoites, mas mesmo assim, onde ele apoia todo o seu a sua diligência, onde ele apoia a sua disciplina, a sua busca pela vontade do Senhor, a sua perseverança em pregar a palavra. Com certeza é em Cristo, né? Então esse fôlego, essa diligência missionária vem do poder do Espírito Santo. Então é uma capacitação do Senhor, não é meramente assim de uma forma que a pessoa tem uma certa habilidade. Muitas pessoas têm habilidade, queridos. Muitas pessoas. Mesma coisa que se você olhar num cenário, como que eu posso dizer, de chuva, por exemplo. Você está esperando uma chuva. Então você escuta aqueles trovões, aqueles raios e relâmpagos, aquele tempo que vai enegrecendo o céu, né? Deixando o céu escuro, esconde o sol, você fala, vixe, agora vai cair água. Agora, olha só, o Senhor vai estar ali, não São Pedro, né? Não sabe quem que... Eu acredito que é Jesus, né? Não é São Pedro. Mas o Senhor que sustenta toda a palavra, né? Como diz lá nos primeiros versículos de Hebreus, é que vai mandar essa chuva. Então você fica naquela expectativa, mas aí passa por alguns minutos, alguma hora, duas, toda aquela manifestação foi embora e não caiu nenhuma água. Graça e paz, pastora Beatriz, seja muito bem-vinda. Louvado seja Deus. Então ali você vê toda essa euforia, né, das certas pessoas, mas na verdade não trouxe o conteúdo, não trouxe a informação. Então Paulo, ele estava ali, mesmo em todas as suas dificuldades que nós vimos até aqui, e ele ainda estava sendo sustentado, né? Ele estava sendo ali pelo poder do Espírito para poder trazer essa informação, essa graça. Então a conservação do seu bom testemunho em todo trabalho e carreira permitiu que Paulo colocasse através de imposição de mãos substitutos nessa excelente obra na igreja de Éfeso. Então, qual que é a ideia? A ideia era o quê? Levantar pessoas em todos os lugares que ele passava, isso era característico do ministério de Paulo, para trazer ali um substituto para dar continuidade ao seu trabalho. Da mesma forma como Jesus. Como que Jesus fez? Jesus levantou os seus discípulos, um grupo seleto ali chamado, debaixo de oração, debaixo de direção do Espírito Santo, levantou os 12 que foram chamados de apóstolos, para fazer o quê? Dar continuidade. Então essa continuidade é importantíssima para que a gente possa estar valorizando, né? E é isso que Paulo fez, colocando esses substitutos, então, na igreja de Éfeso, né? Debaixo do Império Romano. Então, toda essa perseguição foi dada a isso. Então, aqui,
que nós poderíamos dizer também? Que a nossa oração, né? A nossa oração, graça e paz, Paulina. Paulina está chegando aí, deixa eu ver se tem mais alguém. Pastora Beatriz, glória a Deus, sejam muito bem-vindas. Então aqui, queridos, a nossa oração é que sejamos encorajados a obedecer toda essa instrução, toda essa doutrina, sã doutrina que o apóstolo Paulo está repassando aqui para a vida de Timóteo. Então é esse nosso objetivo, que a gente possa obedecer e dar continuidade nessa pregação. Espero que vocês fiquem conosco. E antes da gente entrar aqui efetivamente para a carta, eu queria dizer que às vezes as pessoas têm dificuldade de acompanhar a aula, porque a aula não é uma pregação. Então a aula de estudo bíblico é aula. Ela vai trazer aí para você informações que facilitem a sua leitura. Não é uma pregação, mas é um conhecimento para que você possa agregar aí na sua vida e colocar em prática conforme a sua leitura. Às vezes a pessoa fica meio perdida na aula porque ela não teve aquele cuidado, né, de estar lendo a palavra, estudando a palavra. Então, depois dessa aula, você vai ver a diferença de estar lendo a Bíblia e tendo essa luz, essa clareza no texto, a clareza do texto, principalmente desses nomes, né, que são difíceis até de pronunciar, mas é essa a função, o objetivo dessa aula, tá? Facilitar a sua leitura bíblica. Então vamos lá, quem escreveu essa carta, obviamente, foi Paulo, embora muitos estão ali contestando, né, questionando essa autoria. Mas é evidente que pelos pais da igreja, né, dos primeiros séculos, do século II, século III, vários homens de Deus, os patrísticos, né, eles estavam sempre ali testificando que Paulo foi o autor. Qual que é o conteúdo dessa carta? É um apelo a Timóteo para que permaneça fiel a Cristo, porque aquela pressão que ele estava recebendo, como nós falamos na aula passada, continua a mesma pressão, tá bom? Então, permaneça fiel a Cristo, fiel ao Evangelho de Cristo e fiel também à sua liderança, que foi quem? Foi o apóstolo Paulo. Nada mais, nada menos a pessoa que levou ele nos caminhos, apresentou através do discipulado, principalmente ali na presencial, nas viagens missionárias que Timóteo acompanhou Paulo, como nós vimos semana passada, ali traz esse pedido, esse apelo de permanecer fiel. Né? Então, e também inclui uma crítica aos falsos profetas, aos falsos mestres, as pessoas que estavam, depois de desistir da caminhada com Cristo, está ali querendo tirar as pessoas de dentro do corpo da igreja, para voltar para o judaísmo, por exemplo, né? E outras religiões que tinham muitas lá. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então você imagina, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, mas é bom a gente colocar que o cristianismo no primeiro século, principalmente depois da morte de Cristo, o que aconteceu? Essa religião, né, essa nova maneira, essa nova vida em Cristo, essa nova humanidade que estavam agregando os judeus cristãos e também os gentios, como nós vimos na carta de Éfeso, essa junção, essa comunidade, ele estava querendo trazer o quê? Trazer uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova visão, novo comportamento, uma nova doutrina, seguindo os padrões bíblicos, né, do Antigo Testamento, que era a ferramenta que eles usavam, mas tudo era muito novo. Então, por isso, por ser muito novo, 20, 30, 40 anos, né, no caso aqui, vamos dizer aqui uns 30 anos mais ou menos, depois da morte de Cristo, então tudo era muito novo. E com essa novidade, existia muita pressão para que isso terminasse,
para que isso não fosse para frente. Então, por isso que aquela pressão prevalecia, né, na vida deles. Então, os religiosos do Oriente, por exemplo, sofriam, o cristão sofria muito esses ataques, né, desses religiosos lá do Oriente. Então, por causa da cultura greco-romana, lembra que a gente explicou sobre o helenismo e também os romanos, então que os dois eram politeístas, tinha vários deuses, então tinham toda essa prerrogativa aí que trazia esse ataque. Graças e paz, pastor João. Glória a Deus, hein? É uma benção. Então é importante preservar no meio da pressão, né, de onde está toda essa dificuldade. De onde ele escreveu essa carta? Qual que foi o local? Qual que foi a cidade? Então tudo indica, né, 99% indica que Paulo estava preso em Roma, na sua segunda prisão. Lembrando que a primeira prisão foi doméstica e eles tinham aquela vontade tinha aquela esperança, né, na verdade, e quase a certeza de ser liberto depois dos 2 anos que ele ficou lá preso de uma forma doméstica, né, e estava com uma casa alugada, lembra lá no finalzinho de Atos capítulo 28. Só que aqui não, aqui já foi a última vez que nós temos registros no Novo Testamento da vida de Paulo. Então, veja bem que aqui foi a intenção da primeira prisão foi causada, né, foi motivada pelos judeus, que não queriam que o evangelho propagasse, que fosse multiplicado. Agora aqui não, aqui foi outro tipo de pessoa que condenou, que está condenando, que no caso são os romanos. Então aqui já é um cenário político, é um cenário de imperialismo, que o Império Romano está aqui querendo acabar com a vida desse precursor, né, do Evangelho aos gentios. E, consequentemente, isso aconteceu, como nós vamos ver. E foi nesse ano de 64. No ano de 66 teve a guerra, né, dos judeus contra os romanos, porque o imperador Nero falou para acabar com os sacrifícios, né, oferecidos no templo, e depois Vespasiano e o filho dele, o imperador Tito, que veio e destruiu no ano 70 o templo. Então, do ano 70 até ontem, não existe mais sacrifício de animais a Deus. Então Deus, por seu mecanismo, terminou com isso. Então, aqui foi mais ou menos entre o ano 65 e o ano 67. Alguns falam 67 por conta depois dessa revolta, né, dos judeus contra Roma, e onde teve uma carnificina também, muitas pessoas morreram. E nessa época também o imperador Nero, ele era uma pessoa terrível. Então faltou madeira, para vocês terem uma ideia, para fazer cruz e crucificar os cristãos, e atear fogo, né? Colocava piche no corpo dos cristãos e ateava fogo. Então era um cenário terrível, horrível, que nós não temos nem ideia, né, de como isso realmente aconteceu. Mas só registros históricos. E por que a carta, né? Qual que foi o propósito da carta? Então a carta tem um pedido para Timóteo, Paulo faz um pedido para Timóteo para ficar ao lado dele. Mas, sobretudo, oferecer um tipo de último desejo e testamento, que era para continuar pregando e de uma forma mais objetiva, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que o propósito dessa carta foi para que a presença de Timóteo estivesse junto com ele, né? Para que até então não viesse a separar e tudo mais. E não ter a oportunidade de ver pela última vez, no caso Paulo, que já estava nessa prisão, queridos, a pessoa só saía de lá leprosa ou morta, decapitada. No caso, Paulo ele não poderia ser crucificado e também nem jogado aos leões, porque ele tinha cidadania romana.
Então, era uma questão, entre aspas, né, de honra ser decapitado, misericórdia, mas era uma diferenciação que eles faziam para não tratar Paulo como um estrangeiro, apesar dele ser de outra província, mas ele tinha cidadania romana. Então, assim foi, né? Então, essa foi a última carta que Paulo escreveu para as igrejas, como as outras, e também ao seu discípulo, no caso, Timóteo. Nós vamos ver que existiam as cartas da prisão, Colossenses, que nós já vimos, Filemão, que nós vamos ver, Filipenses, Efésios. Essas são as cartas que ele provavelmente escreveu, o apóstolo Paulo, na primeira prisão. Agora, essa não, essas são as cartas pastorais que são endereçadas aos seus discípulos que estavam em missão, estavam ali numa igreja, foram comissionados para essa função de supervisionar essa igreja como bispo, presbítero, né, ou pastor. No nosso caso, nós falamos mais a linguagem de pastor, né? Então, mas naquela época, biblicamente, tem os termos de bispo e que era mais comum, né, e presbítero. E aí o que acontece? Essa tem um intuito, né? Então a primeira audiência do tribunal de Paulo já havia acontecido e ele teve vantagem. Então, com essa eminência, graças a paz, Daniel, seja muito bem-vindo. Então, com essa iminência de morte, o que acontece? Ele estava pedindo para Timóteo acelerar o passo, vamos dizer assim. Não vem rápido, porque pode ser que seja a última vez que eu vou ter essa oportunidade de te ver. E principalmente antes do inverno. O inverno, por que o inverno? O inverno porque naquela época, do dia, segundo os livros, tá, queridos? Não é segundo o Kleber, não. Mas segundo os historiadores, eles falam que no dia próximo do dia 10 de novembro até 10 de março, nesse intervalo, é o período do inverno. Então, as navegações estavam suspensas, porque era muito arriscado. Às vezes existia um ou outro que se aventurava nisso, mas era muito perigoso. Porque o mar, segundo eles, esses historiadores, era tido como um lugar de maldição, que engolia, tinha tantas coisas. Por isso que quando Jesus apareceu aos discípulos, né, eles achavam que era um fantasma. Por quê? Porque água, mar, ou, no caso, o mar da Galileia, né, que não é um mar, mas era uma represa, um rio grande, né, um represário, ele tinha a ideia de lugar de maldição, porque tudo que entrava lá ninguém conseguia mais enxergar. Então essa era a cultura judaica daquela época, né? Hoje, nos nossos dias, a gente tem uma liberdade, né? E todo mundo gosta de praia, de lugar de descanso, e isso é normal, natural, nada impede, tá? É só uma informação, agora você não vai ficar, não, agora não pode, que é maldição. Não, não tem nada a ver. Era aquela época, naquele tempo, né? Como nós estamos falando historicamente aqui. E além dessa pressa, né, que ele devia ter, ele pede também para trazer o cooperador Marcos. Provavelmente esse seja o Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Então provavelmente seja ele. E também trazer alguns objetos pessoais, que era a capa que estava em Troade, os livros dele. Então a capa era por causa do quê? Do frio, tá? Não era para girar no manto, não. Às vezes as pessoas falam, não, a capa é poderosa. Não, não tem nada a ver. No texto está falando isso, tá? Por causa do frio, então aquecendo do frio. E os livros para ele continuar estudando, meditando e memorizando lá aquele ensinamento. Então, quando ele está Tíquico, e foi enviado por Paulo lá para Éfeso para entregar essa carta que nós vamos ler. E chegando lá, Tíquico ia ficar para que Timóteo pudesse voltar lá para aquela prisão em Roma, para poder visitá-lo, junto com Marcos, para não ir sozinho. E pede para ele passar em Troade, né? Troade provavelmente era a cidade onde estava Alexandre, que foi um dos supostos causadores dessa prisão, que ele foi e instigou, né, o Império Romano, dizendo que Paulo estava fazendo coisas contra o governo. Então, por isso que aconteceu isso, né, a prisão dele. Então,
além dessa viagem, é importante dizer que também que Paulo, se Timóteo demorasse muito para poder ir visitar Paulo, o que ia acontecer? Não ia ter a dimensão, né? Não ia ter a certeza de poder vê-lo. Por quê? Se ele fosse depois, lá na primavera ou no verão, depois do inverno, o que ia acontecer? Provavelmente Paulo já haveria ter sido executado. Então já ia ter sido morto, então por isso que ele pede essa pressa também, além do inverno, né? Porque ia passar muito tempo. A primeira audiência dele foi dada como uma vitória, porque Paulo foi tirado da boca do leão, né? Quase que de uma forma ali que as pessoas estavam sendo condenadas. Então a carta em si, né, tem como objetivo a preocupação de Paulo com Timóteo, diferentemente a primeira carta, que instruía Timóteo nos procedimentos pastorais, assim como a carta de Tito também, né? Essa segunda carta tem a ênfase de que Timóteo seja leal a tudo que ele aprendeu na caminhada com Deus, desde a sua infância com a sua mãe e a avó, e também os ensinamentos que Paulo trouxe a Timóteo. Ok, queridos? Então, esse daí com essas informações que eu quero que você leia agora comigo, né? Algumas partes aqui dessa segunda carta. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai ver aqui a necessidade, né, daquilo que Paulo está falando. Vamos ler a partir do versículo 1? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então aqui, como nós falamos na semana passada, a misericórdia é incluída dentro dessa saudação. Graça, mais uma vez lembrando, né? É remetido à graça e à misericórdia que os gentios estão alcançando, juntamente também com os demais, né? Margarete, graça e paz, ó, já tem uma missionária aí com a gente, tá lá longe e tá assistindo aí com a gente, graças a Deus. Então, incluída essa misericórdia, né? A paz, shalom, que é por parte dos judeus, e a graça por parte dos gentios. E misericórdia é que Deus tenha misericórdia dessa missão de Timóteo lá naquela igreja na cidade de Éfeso, que era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Aí vamos prosseguir aqui mais um parágrafo. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para que me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Luíde e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então aqui Paulo está já colocando essa importância na vida de Timóteo. Ele está ali elogiando, está exortando a Timóteo, Paulo está exortando a Timóteo a permanecer nessa mesma fé. E lembrando que Timóteo tinha um pai grego e a mãe judia, isso, consequentemente a sua avó também. Por isso que ele faz menção dessas duas mulheres que estavam educando a Timóteo desde a sua infância. Vamos dizer que aqui Timóteo tinha menos de 40 anos, mais de 30, mas a juventude, né, o jovem pastor, o jovem missionário naquela época, o jovem, no modo geral, naquele tempo bíblico, ele era menor de 40 anos. Então aqui por isso que ele está falando, às vezes até de ancestrais, né, em outro parágrafo. Por isso que ele dá uma ênfase nesse ponto aqui. E aí, queridos, ele vai e entra, vamos ver aqui, né, o que mais que a gente colocou. Nós colocamos também
a primeira frase, né, um pouquinho antes aí, a promessa da vida que está em Cristo Jesus, no versículo 1. Então essa vida ele está falando do quê? Está falando da vida eterna, da salvação. É esse o objetivo que Paulo está querendo trazer para explicar, segundo a promessa da vida, né, para Timóteo. Então nós temos esse contraste também, que em vez de falar sobre os trabalhos eminentes de Paulo, de Timóteo na primeira carta, Paulo, como ele fez também em Tito, mas agora Paulo está falando desse relacionamento que ele tem e para que preserve, né, essa lealdade, para que Timóteo dê continuidade em tudo que ele aprendeu. Então, queridos, olha só que interessante isso para nós, que nós devemos estar sempre preocupados com aquilo que Jesus deixou nas Escrituras Sagradas. Nós temos que estar atentos, alertas, para persistir na pregação quando nós estamos olhando para as Escrituras, não olhando para as outras modalidades, métodos e outras coisas, mas primando. Não quero descartar também com isso os métodos que as pessoas usam para alcançar as pessoas. Isso é secundário. O primário, aquilo que é urgente, aquilo que é importantíssimo, é a sã palavra de Deus. Então, a sã doutrina. Então, isso precisa ser preservado para que hoje, nos nossos dias, a gente possa encontrar alento, né, dentro disso daí. Então, aqui nós vemos do versículo 6 que nós lemos, até o capítulo 2, 13, o primeiro apelo. Então, para que Timóteo se junte a Paulo no sofrimento pelo Evangelho e guarde o que foi confiado, que nós falamos agora. As bases do apelo são a obra do Espírito, Cristo e o Evangelho e o exemplo de Paulo. Olha só que essa receita você não erra. A persistência na pregação vai depender disso para Timóteo e depende disso também para nós. A obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, tudo aquilo que nós fazemos, a gente não consegue fazer nada sem a intervenção divina, sem a providência divina dentro das palavras, dentro das ações, dentro da obra completa de Cristo Jesus. Então, o poder é do Espírito que vem e nos capacita para realizar a sua obra. A obra é dele, é isso que nós temos que ter em mente. É na obra do Espírito que Timóteo vai executar com excelência e vai também colocar substitutos ali para dentro da igreja em Éfeso, no poder da obra do Espírito. E também a base para esse apelo é o Cristo, o Salvador, o eminente, né? Aquele que tem a promessa da vida eterna, aquele que ressuscitou. É esse que vai estar ali olhando. Nós devemos olhar. Timóteo não poderia olhar para aquelas pessoas dificílimas que nós encontramos aqui na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso. Consequentemente, nós podemos encontrar aqui também. Isso é fato, amados. Isso é verdadeiro, que existe essa missão e nós estamos aqui para ser conselheiros, exercer o aconselhamento cristão de uma forma para instruir as pessoas debaixo de um discipulado genuíno de Cristo, segundo a palavra de Deus. Não segundo as nossas ideias, não segundo a ciência, não segundo os terapeutas, os psicólogos, porque esses profissionais são muito importantes. Mas quando as pessoas se aproximam de você, nós temos que usar sim a psicologia, né, pastora Bia? Mas a psicologia cristã. Porque enquanto as pessoas estão... Não era esse o assunto, né? Mas enquanto as pessoas estão lá aconselhando para as pessoas estarem... tá com problema no casamento, não, desiste, procura outra pessoa, sai, tem relações sexuais com essa pessoa, vai te liberar o estresse e não sei o que, não sei o que lá. Então esses conselhos são conselhos de pessoas que não são cristãs, entende? Nós como cristãos,
nós como discípulos de Jesus Cristo, nós como igreja do Senhor Jesus, nós temos que encaminhar essas pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão passando por extremo sofrimento, luto e tudo mais, encaminhar eles aonde? Para a palavra de Deus. Entende? Esse é o caminho, esse é o caminho. E para esse evangelho funcionar, precisa ser baseado no evangelho de Cristo, olhando para Cristo, que ele foi ele sempre será, né? Não foi, ele sempre será o nosso sumo sacerdote. Ele sempre será o nosso mestre, o nosso professor, aquele que vai sempre nos ensinar pelos testemunhos dele. Queridos, eu estou muito empolgado com essas aulas, eu estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade do jeito que eu estou recebendo na consulta das pesquisas, dos livros, eu estou repassando para vocês. Mas também eu não perdi de foco o Sermão da Montanha. Então, o Sermão do Monte vai ser o nosso objetivo, logo depois de Apocalipse, assim Deus permitindo. Tem muita coisa lá. Já chegou um material novo que nós vamos usar, só dando um spoiler aí, que chegou hoje, né? Então eu estou meio empolgado com isso, né? Com a exposição de 800 páginas de 3 capítulos da Bíblia, do Martin Jones. Martin Lloyd-Jones, ele foi um professor, um teólogo do século passado e trouxe essa exposição de 3 capítulos em 800 páginas. Então é um calhamaço, nós vamos estudar, vai ser a base, né? Mas não vai ser todo o conteúdo. Mas voltando aqui, queridos, qual que é a base também do apelo aqui de Timóteo? É o exemplo dele. Então o exemplo é muito importante dentro do discipulado, dentro do aconselhamento, dentro do evangelismo, porque além das pessoas ouvirem a tua palavra, aquilo que você está dizendo, uma das coisas mais importantes também é a sua atitude. Mais forte, né, aquilo que eles veem você fazer do que aquilo que eles ouvem você fazer. Então Paulo aqui também não é diferente. Paulo está dentro dessa base aí, desse testemunho. Paulo também aponta os desleais, né? No versículo 15, Paulo aponta os desleais, Fígelo e Hermôneges, que são as pessoas que abandonaram, né, a fé. Só que ele cita só, né? Ele não dá ênfase, não dá destaque a esses desleais. Ele só aponta. E ele dá um destaque, né, dentro desse contraste na casa de Onesíforo. Esse Onesíforo, a casa desse irmão, a casa dele, então provavelmente seja a família, os discípulos, a igreja que congregava ali, vamos dizer assim, essa casa que favoreceu o ministério dele. Então ele tece elogios ali para esse irmão também. E a reviravolta quando o apelo é renovado a Timóteo, né? Do capítulo 2, do versículo 1 até 13, nós vemos, vamos ler mais um parágrafo, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou os mortos, segundo o meu evangelho, porque sofro trabalhos até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então olha só que interessante aqui, queridos. Ele fala do lavrador, ele fala também do soldado,
ele está fazendo essa analogia para quê? Para trazer a importância do ministério, a importância de transmitir todo o conteúdo que recebeu, porque ele está sendo retirado de Éfeso, né? Após essa série de analogias que Paulo está falando aqui, ele enfatiza a lealdade, a paciência no ministério, na persistência da palavra, na pregação da palavra, amados. É importante a gente ter paciência. Paciência, a palavrinha-chave aqui para nós. Porque essa paciência vai trazer o quê? Como o lavrador vai estar lá semeando, preparando a terra, todo aquele trabalho de agricultura que nós conhecemos, alguns presencialmente, outros só pela televisão, mas é um trabalho de paciência, é trabalhoso, né? É trabalhoso esse trabalho braçal. Então, aqui é o conteúdo dessa lealdade. O ministério pastoral, o ministério para trazer a palavra, é um trabalho duro, é um trabalho braçal, que você tem que ir até aquele lugar, né? Orando de dia, orando à noite por aquelas pessoas que você vai pregar. Orando sempre, durante toda a semana, até chegar aquele dia separado. Paulo sempre estava orando, sempre colocando a oração como uma das coisas mais importantes dentro do ministério, dentro das suas missões, porque ele dependia do poder do Espírito Santo. Então, da mesma forma, da mesma maneira, nós também precisamos depender desse poder. Não adianta preparar toda a aula, no meu caso aqui, preparar tudo, se Deus não falar com você. Entende? Eu posso trazer muitas informações relevantes, importantes aqui dentro da leitura bíblica, mas se o Espírito Santo não dá um toque em você, nada vai adiantar. Entende? Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é dessa perspectiva que Paulo está querendo que Timóteo esteja convicto disso. A determinação, além da lealdade, a determinação, a expectativa dessa recompensa final, que é a vida eterna. Então, Paulo reforça esse apelo para Timóteo, que se lembre, né, de Cristo e do próprio exemplo dele. E conclui com a palavra digna de confiança. Lembra que nós vimos na carta anterior 3 menções dessa palavra importante, essa palavra digna de confiança. Nós vemos aqui no versículo 11... Palavra fiel é esta, ou digna de confiança, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então aqui, Paulo está encerrando esses assuntos, né, esse bloco de assunto aqui, fazendo contraste. Porque olha só aquilo que é importante nesse texto. Se sofrermos, né? Se morrermos primeiro, nós iremos viver de uma forma eterna. Isso é muito importante. Dentro desse cenário que nós estamos vivendo, dessa mortandade que está assolando muitas pessoas, além de outras doenças também, que não parou, né? Nós vemos muitas pessoas morrendo, mas todas essas pessoas que morreram têm a certeza da salvação? Se elas tiverem a certeza da salvação, nós vamos ver que elas vão viver. E em contraste com o sofrimento, morte e vida. Agora, sofrimento, ele está falando de reinaremos. Então, nesse sofrimento também ele reinaremos. Então, nele nós encontramos o que? O governo. Nós encontramos o que? O domínio, a soberania. Mesmo que estivemos sofrendo, alguns estão na leitura bíblica aí da Igreja Batista, porque não é a minha leitura, mas é da Igreja Batista. No plano de leitura nós estamos na vida de Jó. E como Jó sofreu, verdade ou não? Como ele foi quase que insultado pelos seus amigos que foram lá consolar ele. Os amigos ficaram tão perplexos pelo sofrimento de Jó que ficaram 7 dias sem falar nada.
Então você imagina, dentro desse sofrimento, mas Jó foi restituído. Jó voltou ao governo, voltou o prazer de estar na praça e as pessoas estarem ali reconhecendo que ele é uma pessoa sábia. Aqui no caso, Paulo está falando que se Timóteo, com certeza, estava passando por sofrimento também, toda essa pressão dos opositores, dos falsos mestres que existiam lá, ele ia encontrar lugar seguro no reino de Deus. Agora, olha o paralelo. Se negarmos, aí ele já vem com paralelo, não contraste. Mas se negarmos a Cristo, ele vai também nos negará. Se formos infiéis a Cristo, Jesus continua fiel. Então Deus é imutável, Jesus é imutável, o Espírito Santo é imutável. A Trindade não muda, amados. A Trindade não muda. Então nós precisamos olhar para isso, para colocar esse enfoque, essa diligência, essa determinação, essa lealdade na pregação do Evangelho. Então nós precisamos continuar fazendo. Use as redes sociais. Se você se sentir seguro, faça presencial com as normas de distanciamento, segurança e tudo mais, todo o protocolo, mas continue a pregar. E isso é importantíssimo. Continue a pregar. Persiste na pregação. É isso que Paulo está falando aqui para ele. Queridos, vamos dar uma acelerada, porque nós já estamos indo para o capítulo 3. E aqui, amados, nós temos o contexto para o apelo. Ele fala dos falsos profetas, né? Mas eu quero já adiantar e falar aqui no capítulo 3. Né? Eu lembro da pregação do pastor João, que o pastor João citou isso daqui nos últimos dias, né? Tem toda uma lista. Eu contei aqui, se eu não tiver errado, depois você pode me corrigir, analisando isso, Paulo está classificando 19 condutas erradas, 19 tipos de comportamento que as pessoas naqueles dias, que eram também tempos difíceis, estavam manifestando contra a igreja. Queridos, essa palavra foi dita no primeiro século, mais ou menos na década de 60 do primeiro século, né? Logo após a morte de Cristo. Já existia esse tipo de pessoa. E hoje, quando nós olhamos para os nossos dias, assim como o pastor João fez essa ponte, da mesma forma, nós vemos todo esse procedimento, toda essa má conduta nos nossos dias. E nós temos que olhar como pastores, como pregadores, como líderes, como sacerdotes da nossa casa, como pessoas que influenciam. Não quero limitar aqui os adjetivos que você quer usar, mas você vai encontrar pessoas assim, que resumidamente, em toda essa lista aqui das 19 pessoas, são pessoas o quê? São pessoas difíceis. São pessoas difíceis que Deus te chamou através do poder do Espírito Santo para trazer essa palavra, amados. Para trazer esperança na mansidão, não deixar de corrigir, mas na mansidão. Às vezes a pessoa quer colocar toda a sua natureza humana em operação, mas o poder do Espírito Santo não nos deixa. Se nós manifestarmos a natureza humana, quer dizer que o Espírito Santo não está dominando na nossa vida. Olha só, queridos, como que isso é forte. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Então ele traz toda essa lista aqui que nós vimos. Mas ele fala também de duas pessoas que resistiram. O apóstata, como nós falamos semana passada, está relacionado ao quê? Aquele que se rebela contra o governo. É uma rebelião contra o governo, uma rebelião política. E Paulo usa essa palavra para quê? Para mostrar aquelas pessoas que resistem, aquelas pessoas que promovem revoltas contra o Evangelho de Cristo.
Então, aí já vem na nossa mente aquelas pessoas. Seja bem-vinda, Isabel, graça e paz. Então aqui, queridos, a gente vê o cenário de hoje, como nós vemos as manifestações, que tipos de roupas as pessoas usam nas manifestações contra o cristianismo, que fala que nós somos fanáticos e outras coisas lá que eu nem lembro mais. Eles nos rotulam disso, e como que eles demonstram isso? Então, nudez, luta, pessoas que estão ali zombando da obra de Cristo. Então é esse cenário, é esses tipos de pessoas. Mas como que nós vamos responder a elas? Da mesma forma, né? Dando bola de borracha, cacetete na mão? Não, não podemos. Às vezes a natureza humana quer fazer, mas se nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o quê? Olha só o que diz aqui. Tu, porém, no versículo 10, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, né? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais que me aconteceram em Antioquia, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Então, dessa maneira de viver de Paulo, que ele usa também aquele Efésios capítulo 5, versículo 22, que está ali da longanimidade, está usando também da temperança, todos os frutos do Espírito, precisa corresponder a essas pessoas que estão vindo na nossa direção. Né? É lógico que a nossa realidade é muito diferente, graças a Deus, nessa cidade de Araraquara, abençoada pelo Senhor, e essa cidade de Araraquara pertence ao Senhor Jesus. Essa cidade é abençoada e nós não temos tanta manifestação assim como nós vemos nos grandes centros urbanos, mas é uma realidade, é uma realidade. Então, com isso, nós precisamos estar sempre atentos, né, para a maneira de nós respondermos a isso. E aí tem aquele texto clássico, né, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que fala o quê? Preste atenção nos verbos, queridos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Então, no caso da mãe e da avó, né, Timóteo está sendo exortado aqui a permanecer nessa sã doutrina. Não se envolver com fábulas, são histórias falsas, né? Que os filósofos falavam naquela época, não se deter a genealogias, briga de palavras. E hoje as pessoas o cristão não pode ser violento, então ela não vai estar cometendo violência contra o próximo, mas ela às vezes discute e vira uma briga de palavras. Então Paulo está exortando para que Timóteo não faça isso. Não entre na ideia errada, não entre em debates, não entre em briga de palavras, que nada serve. Então nós temos que focar em quê? Lá no começo, olhar para o poder, a obra do Espírito, olhar para Cristo e o Evangelho e o testemunho dos irmãos, o testemunho da nossa liderança, né? Então, o testemunho, no nosso caso, né, como igreja local, do apóstolo Jacó. Certo? Então, olhe para o bom testemunho e também do poder do Espírito. Da mesma forma, não muda, queridos. Nós temos que preservar um bom testemunho para que as pessoas olhem Cristo em nós. Isso é fato, né? E aí ele diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Então aqui no caso é o Antigo Testamento que ele foi. Meninice não quer dizer criancice, tá? Ele quer dizer que quando ele era menor, quando ele foi alfabetizado pela palavra de Deus. Então dessa maneira. E fazer-te sábio para a salvação, pela fé
que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o quê? O que vai ensinar? Você vai ensinar o quê? A Escritura, porque é ela que ensina. Você vai redarguir, vai corrigir, vai instruir em justiça, porque é a palavra que faz isso, não somos nós. Não é a nossa maneira o nosso entendimento, não. É aquilo que nós aprendemos da Bíblia, é isso que nós vamos colocar no discipulado 1 a 1, é isso que nós temos que colocar no aconselhamento pastoral, é isso que nós temos que colocar nas diversas dificuldades que as pessoas têm. A palavra está dizendo aqui que toda a Escritura divinamente inspirada pelo poder do Espírito Santo, é proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, né? Que é redarguir? Vamos ver aqui. Eu não lembro, fugiu agora aqui a palavra. E é útil para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Outra palavra aqui. Então, a repreensão, redarguir é repreender. Mas tudo isso na mansidão, tudo isso no amor, tudo isso nessa ênfase aqui. Então faça, queridos, faça. Continue pregando, continue anunciando. Então nós temos aqui outras coisas também, mas vamos dizer o quê? No entanto, Deus, apesar de todas essas pessoas difíceis, todos aqueles que não permanecem na mesma fé que nós, não permanecem na mesma fé com a gente, opera o espírito do engano, como nós vimos lá em Tessalônica, o iníquo, né? A operação da iniquidade, toda essa maldade com essas pessoas difíceis, que nós vimos essa lista de 2 Timóteo capítulo 3, bem no seu início. Deus conhece aqueles que são seus. Então isso é para a gente descansar. Isso é para a gente perseverar. Isso é para dar ânimo para nós. Porque o Senhor conhece e quer te usar, meu amado. O Senhor quer te usar. Olha, eu tenho ouvido isso diversas vezes pela vida do pastor João. Não estou falando porque ele está aí, não. É porque eu lembro, quando eu estava estudando, eu lembro disso. Por diversas vezes ele fala, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. E isso é verdade. Isso é verdade, porque a palavra de Deus diz isso. A Bíblia está falando que Deus conhece aqueles que são seus. Se Deus conhece, Ele vai proteger. Se Deus conhece, Ele vai guardar. Se Deus conhece, Ele vai capacitar com habilidades para que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo aconteça. Essa é a objetividade. Uns são para vasos de desonra, uns são para vasos que vão trazer vergonha, mas outros são vasos de honra. Então é esses vasos de honra que Deus quer usar a sua vida. E Deus vai te capacitar, queridos. Assim como eu sinto no meu espírito que o Senhor tem nos capacitado para viver essa palavra, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então Paulo, ele ensina através das analogias, né, o dever de Timóteo purificar a si mesmo e a igreja, antes de enfatizar o espírito gentil e não conflituoso, mesmo ao lidar com os oponentes. Então, é isso que a gente estava explicando aqui. Glória a Deus. Então, Paulo também retorna aos falsos profetas, escrevendo o terrível egoísmo deles e a influência enganosa que exerciam sobre algumas mulheres instáveis. Então, rapidamente, o que eles faziam? Eles faziam o seguinte: esses falsos mestres, como eles não tinham autoridade para falar principalmente do evangelho, eles misturavam muitas coisas, né? Misturavam o helenismo, as filosofias, ia misturando tudo. E aí o que acontece? Ele entrava na casa das viúvas. E essas viúvas ajudavam ele com algumas coisas, porque elas eram sozinhas e elas eram mais vulneráveis. Então essas viúvas ajudavam até financeiramente a esses falsos mestres. Entravam na casa dessas mulheres e
abusavam, não sei se existe o bom sentido da coisa, né? Mas abusavam da bondade dessas mulheres. Não abusavam no sentido sexual, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas estavam ali conduzindo essas mulheres para poder ganhar lucro, para poder receber vantagem. Graça e paz, Maria, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, o início de tudo. O início da minha conversão, Maria estava lá, junto com o Zé de Abreu. Glória a Deus por isso. Então, amados, nós temos aí, né, essa vantagem que essas mulheres instáveis quer dizer isso daí. E ele compara também aos feiticeiros egípcios. Olha só quanta informação, né? Muita informação, mas aqueles feiticeiros egípcios, com certeza, eram lá do Egito, que às vezes subiam, né, também para trazer as suas feitiçarias e trazer lucro, né, para si mesmo, ganhar vantagem. E uma coisa, queridos, que nós temos que ter temor é a oferta da viúva pobre, né? Então, toda essa arrecadação que a igreja recebe, né? E às vezes a gente recebe algum presente no dia do nosso aniversário, nós temos que valorizar isso. Por quê? Porque é a oferta da viúva pobre. É aquela pessoa que está ali menos favorecida, que está ali para trazer aquilo que ela tem de melhor para nós. É um jogo de copo, é um jogo de Tupperware lá, de R$1,99, aquela coisa mais barata, mas é aquilo que ela está dando de coração. Olha só como isso mexe com a gente, não é verdade? Isso mexe com a gente porque a gente precisa valorizar isso. A gente precisa estar colocando diante de Deus tudo aquilo que as pessoas fazem por nós. Consequentemente, tudo que nós fazemos também para as pessoas. Luzia, graça e paz, seja bem-vinda. Então, aquilo que nós fazemos para as outras pessoas também é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, isso é muito de Deus. Isso é para a glória de Deus, né? De Deus. Então, amados, tem um apelo final aqui, né? Que o primeiro apelo, Paulo concentrou-se em Cristo e no Evangelho. Agora, Paulo enfatiza o longo relacionamento que ele tem além do Evangelho, né? Que nós vimos aqui no capítulo 4. Vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 1, bem rapidamente. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então aqui Paulo está enfatizando para quê? Para que ele continue a pregar, persista na pregação, persista no evangelho, amados. Não deixe a oportunidade passar, continue, ore antes, valorize a oração para que quando nós estamos em oração debaixo desse manto do poder do Espírito Santo, é nesse poder que nós vamos ter a ousadia de abrir a nossa boca com intrepidez e coragem. Entendem, amados? Então é nisso que Paulo está querendo dizer aqui. Por quê? Ali justifica o porquê, né? Porque no versículo 3, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às histórias falsas, né? Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o ministério. O comichão dos ouvidos, o que era naquele tempo? Que as pessoas, os falsos mestres, eles estavam falando aquilo que as pessoas queriam ouvir. Entende? Então, quando a pessoa os falsos profetas também no Antigo Testamento, as pessoas tinham esse comichão de só receber aquilo que te agrada,
não recebe a correção bíblica, não recebe a instrução genuína da palavra de Deus, mas recebe o quê? Aquilo que agrada, aquilo que afaga a alma, aquilo que dá prazer na sua alma. E não, o evangelho é renúncia. O evangelho, a única felicidade que nós temos é em Cristo, na salvação, na felicidade de ver a obra, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. É essa felicidade, não aquilo que vai nos afagar, né? Aquilo que vai nos deixar confortáveis. Não. O evangelho é um beliscão, é aquilo que te belisca, aquilo que te incomoda a mudar. A palavra de Deus quer chacoalhar a gente. Então, toda vez que nós olhamos no poder do Espírito Santo, no poder do nome do Senhor Jesus, no poder de Cristo, essa palavra precisa transformar. Ela não pode ser só como um espelho, de olhar aquilo que nós temos de dificuldade, mas no poder do Espírito Santo transformar no nome santo de Jesus Cristo. Então, oração é muito importante para nós. E nós vamos, ter esse momento, esse privilégio de estar em oração, queridos. Quero encorajar você a procurar na sua igreja um local... Parece 007, né? Mas procure um local que a tua igreja congregue para buscar ao Senhor. Fica a dica aí, para você buscar a face do Altíssimo, para você ter um tempo de adoração, né? Um tempo de estar se enchendo do Espírito Santo, porque nós precisamos, nesses dias de luta, nós precisamos, ok? Então, Paulo ele coloca ali realmente a primeira razão aí dessa carta, né? Que é a visita de Timóteo na prisão, a partir do versículo 9 do capítulo 4, em Roma antes do inverno, como nós já explicamos no começo, levando alguns objetos pessoais. Isso é dito no contexto de desertores, né, que coloca o alerta contra Alexandre, que reside em Troade. Então esse Alexandre provavelmente foi aquele precursor da prisão, que instigou o governo romano, o governo do Império Romano, a prender o evangelista, o missionário Paulo e apóstolo, né? Então a primeira defesa que passamos, na primeira audiência, né, do tribunal, ele faz menção a Nero. Faz menção a Nero, que é o imperador. Então, por isso que ele está falando que saiu da boca dos leões. Apesar do êxito na primeira audiência, ele exprime a certeza que o Senhor conduzirá ele ao reino celestial. Então, Paulo, aqui, já velho, já com a idade bem avançada, escrevendo essa carta, na estima de receber a visita desses irmãos, desses continuadores da obra missionária, mas ele tinha certeza que combateu o bom combate e ele ia reservar esse tempo, e tinha certeza da morte física dele, mas também a certeza absoluta da ressurreição em Cristo Jesus. Então, amados, é importante a gente dizer. E tem as saudações finais aqui, né? Do versículo 19 a 22, na segunda carta, Paulo traz seu verdadeiro estilo e saúda a Timóteo e os amigos com a graça e a paz. Então, essa menção de plural quer dizer que essa carta não era só que Timóteo ia receber essa carta, ler ali só, não. Timóteo ia ler essa carta para toda a igreja, de uma forma que todos pudessem ouvir, ter acesso a essas informações, a essa doutrina, né, que Paulo estava apresentando, principalmente porque Tíquico ia permanecer lá e depois Paulo Timóteo ia voltar e visitar Paulo na prisão. Então Paulo aqui ele saúda no plural, né? Então aqui a gente encerra todas as informações que nós temos do apóstolo Paulo nas cartas no Novo Testamento. Então, contadas aqui na Escritura, nas Escrituras Sagradas, a respeito desse maior ícone, desse precursor, missionário e apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa assim ímpar, né, dentro de toda a narrativa bíblica. Existiam outros homens tementes
piedosos, certamente, mas o que nós temos acesso são essas informações. E depois, na igreja do segundo, terceiro, quarto, quinto, do século XVII, do século XVIII, XIX, nós temos muitas histórias de missionários que deram a sua vida literalmente para a mesma obra, para alcançar as pessoas não alcançadas. Então aqui é uma coisa de nos chacoalhar, né? O evangelista dos judeus e missionário dos gentios, uma vívida carta que podemos absorver todo o ensinamento guiado pelo Espírito Santo, colocando na prática os ensinos da sã doutrina apresentado pelo esse bandeirante do evangelho que foi o apóstolo Paulo. Meu Deus, é para tirar o fôlego, não é? É para tirar o fôlego. Que carta maravilhosa. Por isso que o apóstolo Jacó sempre faz menção nas reuniões de liderança a respeito disso. Por isso que no envelopinho de célula está escrito Timóteo da célula. Agora você entende, né? Agora a gente começa a entender de uma forma melhor quem foi Timóteo. Timóteo foi um parceiro, foi um filho na fé, amado pelo apóstolo Paulo e foi um companheiro de batalhas. Então, dito isso, irmãos, eu quero te encorajar a meditar nessa palavra, a ser enriquecido com essa palavra, a ser encorajado com essa palavra, com essa carta toda. Leia com muita atenção, repetidas vezes, que na próxima semana, assim Deus permitindo, estaremos aqui para falar da carta também pastoral a Tito. Essa carta pastoral a Tito vai fazer menção do ministério que tinha na ilha de Creta. Então esse carro bonito aí, né, que a gente vê da Hyundai, não fazendo propaganda, né, mas esse carro muito bonito do modelo Creta da Hyundai, se eu não estiver errado, ou da Honda, né, um dos dois, é o nome de uma ilha que existia ali perto de Antioquia, que foi a primeira parada da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele saiu da Antioquia da Síria, para chegar nessa localidade, nessa ilha de Creta. É aonde que Tito estava como missionário. Então ali também existiam muitas coisas interessantíssimas que nós vamos ver na próxima semana. Amém, amados? Se você tem um pedido de oração, coloque aí para que nós possamos perseverar em oração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por esse rico conhecimento, por essa rica doutrina, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra seja impressa nas tábuas do nosso coração. Oh meu Deus, que todo esse conhecimento não escape pela nossa memória, mas seja gravado no Espírito, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos obedecer tudo aquilo que foi colocado. Oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoe poderosamente cada pessoa que está orando conosco nesta hora, aqueles que participaram, que vão participar também, Deus, dessa aula. Em nome de Jesus, que o Senhor capacite com toda habilidade para pregar o Evangelho, dando bom testemunho na sua casa, na sua família. E também, ó Deus, nesse tempo terrível, Senhor Deus, de pandemia, o Senhor console o coração dos enlutados, ó Pai. Cada família que está passando por luto, nesses momentos tão difíceis, ó Deus, que o Senhor traga, Pai amado, a tua fortaleza. Traga, Senhor Deus amado, a tua graça. Traga a alegria da salvação sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Não queremos anular o luto, Deus, mas queremos encontrar esperança na tua palavra. Esperança na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, que foi o primogênito da ressurreição. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, Senhor Deus, e dessa cidade, em nome de Cristo Jesus. Oramos também pela saúde do Edson, Senhor. Ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a vida dele e que o Senhor traga, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, a saúde perfeita, restabeleça, regenere todo o seu organismo, no nome poderoso do Senhor Jesus.
Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Graça e paz. Um forte abraço e até a próxima. Domingo é ceia, hein? Em nome de Jesus estaremos lá presentes para celebrar o Messias, assim Deus permitindo. Forte abraço, Deus abençoe.